Onde quer que eu vá, quero me divertir e entreter as pessoas, porque quando você vê o que acontece em praticamente todos os jogos, não há muito entretenimento na TV. Quero que as pessoas se divirtam e espero fazer isso por toda a minha carreira, foi o que disse Ryan Cherki para o jornal L'Equipe em novembro, e ele não parecia estar brincando. Um jogador de uma técnica impressionante, podendo tanto combinar jogadas quanto produzi-las ele mesmo, isso podendo ir para os dois lados porque ele não tem perna ruim. Chega no City nessa temporada, será o camisa 10 e já marcou na estreia, e a pergunta que fica é: até onde pode chegar Ryan Cherki? Com o Guardiola, será que ele se torna um dos melhores do mundo? Vamos ver isso hoje. E vamos lá, né? Primeiro eu quero dizer que eu já conheci o Cherki há muito tempo. E não porque eu quero pagar de entendedor, mas por um motivo simples. O FIFA. Eu comprei ele no FIFA 21 pro modo carreira e lá ele jogou muito. Então eu continuei acompanhando a carreira dele e ele foi se tornando um monstro. Tanto que ver ele no City é uma coisa bem interessante. Mas uma coisa é videogame, né? A outra é a vida real. Então vamos ver como é que foi essa estreia. Cherki não estava entre os titulares. E o jogo contra o Wolves parecia tranquilo. Já estava 3 a 0 quando ele entra aos 73 minutos. Só que a partir do momento que ele pega na bola, ele já muda toda a dinâmica, sendo um jogador que constrói muito bem, vezes em um toque, vezes conduzindo a bola, e o gol que ele marca é de um jogador que sabe o que tá fazendo. E se formos voltar no ano passado, ele foi em números o jogador mais criativo das 5 grandes ligas europeias, e ele só tem 22 anos, pensa essa criatividade nas mãos do Guardiola. Mas ok, vamos voltar do início para tentar entender sobre o surgimento, a chegada no City e também o porquê ele pode se tornar um monstro jogando na Premier League. E se você não viu ele jogar ainda, assista, porque é uma qualidade rara, é uma coisa diferente. Indo bem lá pra trás, Cherki chegou ao Lyon da França aos 6 anos de idade, e desde sempre já era apontado como uma das maiores joias que o clube já havia formado. Com isso ele foi crescendo muito rápido, seu talento fez ele ser relacionado ao sub-18 do clube desde os 15 anos, e naquele tempo alguns de seus lances já passaram a viralizar, um cara criativo e muito habilidoso, que já jogava a UEFA Youth League em 2019. Seu perfil logo cedo já chamou a atenção nada mais nada menos do que do Real Madrid, mas o Lyon conseguiu assinar o primeiro contrato com o jogador quando ele fez 16 anos, e a partir dali a história foi seguindo. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas recentemente o Lyon é um clube em crise. Tem relação com o John Textor, vários problemas financeiros, e o Cherki foi meio que crescendo nesse ambiente, óbvio que aos poucos. Dito isso, você deve imaginar que ele já subiu pro profissional e começou a jogar muito logo de cara, o que aconteceu, mas não exatamente. Quando ele sobe em 19 e 20, ele rapidamente em um jogo da Copa da França fez seu primeiro gol, se tornando assim o jogador mais jovem a marcar pelo Lyon. Pouco tempo depois ele já anota seu primeiro show. Na mesma Copa da França fez 2 gols e deu 2 assistências numa vitória de 4 a 3, chamando a atenção até do Mbappé, que já alertou sobre sua idade. 16 anos decidindo jogos e mostrando muito talento, era uma atenção meio que clara, que se torna ainda maior quando na temporada seguinte ele atinge a marca de jogador com mais dribles certos por 90 minutos, sendo que nessa época a liga tinha Neymar e Mbappé. Só que tem que ser justo também, na maioria dos casos com 16 anos falta alguma coisa ainda, e pro Cherki não é diferente. Não pela qualidade que ele tinha, mas sim por valências físicas e um ponto importante, a sua personalidade. Tanto que, se na linha do tempo a gente tá em 2021 e agora a gente tá em 2025, o que aconteceu nesses 4 anos no meio do caminho? Eu vou te contar. Primeiro vamos falar de números. Apesar do sucesso nos dribles em 21-22, Cherki não conseguiu muito espaço, marcando apenas 2 gols e dando 4 assistências. E em 22-23 e 23-24 os números não sobem muito disso, e o extracampo começa a pesar. Às vezes ele fala de um jeito zombeteiro e isso representa um problema real nos treinos. Alguns jogadores acham que ele não é legítimo, porque não se esforça sem a bola. São algumas das frases faladas em 2023, e dado a desempenho, elas parecem fazer sentido. Até aqui um cara visivelmente habilidoso, muito técnico, mas que não convertia as chances em nada. Tanto que, a gente já viu sobre o Real Madrid, mas os scouts de outros clubes sempre buscavam o Cherki, só que os problemas dos números, quanto os mentais, eram algo que sempre pesavam contra. Em 2023, Chelsea e Newcastle tiveram interesse, mas devido aos diversos problemas de atitude, deram um passo atrás. Pouco tempo depois, o nível das procuras caiu. Foi cogitado por Fulham e Crystal Palace, mas isso não deu certo. Graças a Deus. Na temporada 24-25, porém, parecia que era a hora. O jogador precisava jogar. Ainda era muito jovem, 21 anos, mas não conseguia mostrar tudo o que se esperava dele em campo. Foi aí que tudo mudou. Na temporada passada ele parece ter uma maturidade um pouco maior e conseguiu, além do futebol bonito, fazer gols e dar assistências. Mas beleza, como que ele joga? Qual que é a função dele no campo? Eu vou explicar agora. Ryan Cherki inicialmente era um armador, mas pouco a pouco passou a ser deslocado ao lado direito, onde tem jogado com mais frequência. Isso fez com que ele pudesse jogar nas
as duas e transicionar com facilidade, e isso a gente pode analisar olhando seu mapa de calor, que o coloca nos dois setores frequentemente em uma partida. Como a gente viu pelos números da temporada passada, dribles nunca foram um problema, e isso se dá por um motivo simples: sua ambidestria. Nem ele deve saber qual é o seu melhor pé, tanto que na temporada passada foram 22 chutes com a esquerda e 22 chutes com a direita, equilíbrio perfeito. Inclusive foi por isso que ele foi rei no meu FIFA, tá? Ele tinha 5 estrelas de perna ruim e 5 estrelas de fintas. Pra um cara que tinha 67 de overall, era um negócio absurdo, mas vamos parar de falar de FIFA e vamos voltar pro assunto. Continuando, mesmo com tanta habilidade, ele não necessariamente prende tanto a bola, e quando parte para driblar usando as duas pernas é quase impossível de pegar, podendo tanto flutuar para distribuir o jogo quanto encontrar aquele passe improvável e abusar do improviso. Pega essa assistência que ele deu contra o PSG, na primeira imagem ele parece muito marcado, mas ele encontra um passe extremamente improvável botando seu companheiro na cara do gol. E isso é só um exemplo do jogador mais criativo da Europa na temporada passada, contribuindo para 34 participações a gol pelo Lyon no ano passado, sendo também o líder de assistências na Ligue 1. E isso tudo em um time de sexta posição na tabela, tá? É um baita de um desempenho. E pra gente continuar, a gente tem que falar de como foi a chegada no City e também sobre seleção francesa. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui eu trago conteúdo de futebol sobre os mais variados assuntos, então por favor, se você estiver gostando, me dá uma chance. Voltando pro Cherki, considerando a idade que ele sobe, você deve imaginar que ele era a figurinha carimbada nas seleções de base. E sim, ele sempre foi. Estando sempre na seleção sub-21, mas a grande estreia dele na seleção principal foi bem recente, faz pouco tempo, contra a Espanha na Nations League. E só pra voltar no contexto do jogo, França e Espanha, tava 4 a 1 pra Espanha até que ele entra e dá um respiro. Como o Cherki sempre jogou na seleção de base, ele não sentiu a pressão de vestir a camisa do seu país profissionalmente. Em poucos minutos já agregou com um golaço de fora da área, além de uma linda assistência para Kolo Muani. E o jogo acabou 5 a 4, ou seja, talvez com mais tempo ele poderia ter feito ainda mais. E continuando em reconhecimento, o Cherki foi eleito o melhor jogador da UEFA Europa League, e por toda a sua história no Lyon passou a ser amado pela torcida. Mas mesmo com essa identificação, ele precisava dar um passo à frente em sua carreira. Aí que entra o Manchester City, que atualmente é um elenco em reconstrução. Vamos lá, Gundogan e Kevin De Bruyne não foram os mesmos na temporada passada, né? São jogadores que já estão envelhecendo. Então pensa, se pra substituir você coloca um jogador do talento do Cherki nas mãos do Guardiola, a chance de ter um craque em potencial é absurda. Porque sim, alguns dizem que o Guardiola robotiza os jogadores, mas não é sempre assim. E o que mais impressiona pra mim são os valores, porque o City gastou, entre aspas, só 40 milhões de euros num jogador que facilmente vai valer 100. 22 anos, certo? Vamos comparar. O United, que é o grande rival do City, gastou 90 milhões para trazer o Sesco, que é um jogador da mesma idade. Trouxe ainda Matheus Cunha e Mbeumo bem mais caros, e tem outros casos, Ekitike no Liverpool que veio muito caro, Gyökeres no Arsenal, então dá pra dizer que o Guardiola conseguiu uma barganha. E qual será que vai ser a função do Cherki com o Guardiola? Eu tenho as minhas teorias. Por ser um jogador que além do que agrega pro jogo pode trazer um improviso, será possível talvez estar jogando mais centralizado, e tendo Reijers, que já provou seu valor, e Rodri, que é um dos melhores volantes dos últimos tempos, ele tem tudo para ser potencializado. Isso sem contar os jogadores de frente do time. Se com o Lyon totalmente em crise ele já fez o que fez no ano passado, imagina num City totalmente reformulado e organizado por Pep Guardiola. E ainda mais, tendo o Haaland como sua referência. A expectativa de gols desse time é gigantesca. E ele também já tá sendo bem valorizado, pegou a camisa 10 e no Mundial de Clubes quando entrou foi bem. Ainda não é titular absoluto, mas isso é questão de tempo. É um estilo de jogador que não se vê há tempos na Premier League, e essa estreia que ele fez contra o Wolves foi o que motivou eu fazer esse vídeo. E também para aumentar as expectativas do meu craque do Queen's Park Rangers no FIFA 21. E antes de encerrar, eu quero trazer uma última preocupação para nós brasileiros, a seleção francesa. Vamos comparar com a nossa situação e de nossos principais jogadores. Neymar a gente nem sabe como chega para a Copa, porque no Santos está sendo uma verdadeira tristeza até aqui. Vini está em baixa em Madrid. Rodrigo eu espero de verdade que ele saia, porque já na estreia da La Liga ele não entrou de novo. E dos nossos grandes jogadores a nível mundial, o que está bem mesmo é só o Rafinha. Agora olhando pra França, o cenário é muito diferente. Na última Champions, o decisivo foi um jovem Désiré Doué, que com 19 anos deve sim chegar na Copa do Mundo voando. Isso sem contar que o provável bola de ouro também é francês e deve ser Ousmane Dembélé, que tá no auge. Une a isso um Cherki evoluindo cada vez mais, e sendo ambidestro como o Dembélé, abre muitas opções táticas. E isso tudo sem contar Kylian Mbappé. Eu ainda considero que a Espanha tá à frente como favorito, mas a França é a França, e chegando Copa do Mundo a gente sabe como os caras são. Fora a idade deles também, né?
tem esse ponto aí. Só que sobre o Cherki, vamos pra conclusão desse vídeo. Ainda não podemos cravar como será sua adaptação na Premier League, mas o potencial é gigantesco. Desde muito jovem já era possível notar o seu grande talento, e não é só pelos números, mas pelo que ele mesmo diz sobre como ele traz entretenimento. Cherki pode ser o jogador mais legal de se assistir, e pode evoluir a nível de se tornar um dos principais jogadores do mundo, ainda mais comandado por Guardiola. O futuro ainda é um mistério, mas a geração francesa segue formando grandes jogadores. E agora deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou dessa estreia, o que você espera dele na Premier League e também alguma coisa que você discorda, qualquer coisa. Tô tentando aos poucos aumentar a frequência aqui do canal, eu não prometo nada, mas essa semana já saiu mais um shorts, já saiu mais um vídeo longo, então se você quiser continuar acompanhando o que eu tô fazendo aqui, é só se inscrever. E aquela velha história, né, se você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que a gente vai se ver em alguns segundos, mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.